Irmãos, está conosco nesta noite o reverendo Adalberto, quero chamá-lo aqui. Adalberto, ele é foi meu colega de turma, de seminário, também é meu cunhado, e está acompanhado da sua esposa, Candice, dos seus filhos, que são meus sobrinhos, a Benício e Leon. Meu sogro e minha sogra estiveram aqui também, e César também, meu outro cunhado, mas eles embarcaram para pegar um voo agora, né, às 19h, então não puderam, né, estar aqui conosco. Adalberto é pastor na Igreja Presbiteriana do Brasil, Pascoal Ramos, lá em Cuiabá, uma igreja em Cuiabá. Estenda uma das suas mãos em direção ao nosso irmão. Pai bendito, te agradecemos pelo teu filho, te agradecemos pela sua vocação, pelo seu chamado, e sabemos, Pai, que ele é um instrumento nas tuas mãos. Então, fale através dele, através da tua palavra e pelo teu Espírito ao teu povo. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Boa noite, irmãos. A graça e a paz do Senhor seja com todos. Amém. Como disse pela manhã, repito, é uma alegria estar com os irmãos, é uma alegria poder cultuar o Senhor junto dessa igreja. De tempos em tempos estamos aqui, quando o Manuel e a Natália quem nos visitam, né? Então é uma grande alegria poder fazer esse intercâmbio, mas é uma alegria também ver que cada vez mais o Senhor tem abençoado esse trabalho, feito crescer, derramado a sua bênção sobre a vida dos irmãos. E eu quero trazer uma palavra nesta noite, irmãos, que traga grande confiança no Senhor para esse ano que daqui a alguns dias se inicia. Por isso eu convido os irmãos a abrirem suas Bíblias lá no livro de Atos, capítulo 1, versículo 6 até o versículo 11. Assim diz a palavra do Senhor, irmãos. Então os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, será este o tempo em que restaures o reino a Israel? Respondeu-lhes: Não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Ditas essas palavras, foi Jesus elevado às alturas, à vista deles, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. Estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 varões vestidos de branco se puseram ao lado deles, e lhes disseram: Varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Este Jesus, que dentre vós foi assunto ao céu, virá do modo como viste subir. Amém? Eu acredito que a maioria das famílias aqui, que já fizeram alguma viagem longa de carro, com crianças, né, já tiveram essa experiência. Isso, inclusive, aqui e acolá, alguma propaganda reproduz, né, as crianças no carro perguntando, né, de meia em meia hora: já chegou? Já vamos chegar? Então, aquela pergunta insistente. E quando a viagem é longa, isso parece que faz a viagem ficar mais longa ainda. E o que é interessante é que, para as crianças, e eu já fui criança, eu já passei por isso também, né? já fiz o papel do outro lado, a impressão que se tem é que, quando você pergunta, né, isso aproxima, né, você da sua chegada. Parece que a qualquer momento uma das suas perguntas vai receber a resposta: sim, já chegamos. E de fato isso acontece, mas em nenhum sentido essa pergunta repetitiva, né, pode de alguma forma adiantar o tempo. Portanto, não adianta nada a criança perguntar de hora em hora, de meia em meia hora, se já chegou, porque isso não vai fazer chegar mais rápido. A verdade é que, nesta passagem, nós temos talvez algo muito parecido com isso. A despeito de Jesus estar aqui nos seus últimos minutos com os seus discípulos,
né? Obviamente, após a sua ressurreição, cerca de 40 dias que ele esteve ali ensinando aos discípulos, a palavra de Deus nos diz que ele falava a respeito das coisas concernentes ao reino. E nesse tempo, né, eles tiveram vários ensinos que nós não temos registrados, mas que certamente trouxeram aos discípulos ali uma perspectiva daquilo que Jesus estava para fazer através deles. O livro de Atos é o segundo volume do livro de Lucas. O livro de Atos, ele, por assim dizer, é a continuação das obras de Jesus através dos apóstolos, através dos discípulos. A igreja continua aquilo que Jesus começou. E isso fica muito claro já nesses primeiros versículos, quando Jesus diz que eles deveriam esperar em Jerusalém até que do alto eles recebessem a promessa, o batismo com o Espírito Santo. Porque, na verdade, João batizou com água, mas vós, né, sereis batizados com o Espírito Santo não muito tempo depois. Aqui isso não está explícito, mas nós sabemos que João Batista batizou com água, Jesus batiza com o Espírito Santo. Jesus faz descer sobre a sua igreja, sobre os seus discípulos, o batismo com o Espírito, que é a capacitação para a obra que eles tinham diante de si. Isso está claro no versículo 8, isso fica mais claro ainda a partir do capítulo 2, quando nós temos ali o evento de Pentecostes e o derramamento do Espírito e o batismo da igreja. É verdade que os nossos irmãos pentecostais entendem que este batismo com o Espírito Santo é uma segunda bênção reservada para um grupo específico de pessoas que têm, vamos dizer assim, mais vitalidade espiritual, mais capacidade espiritual. Mas não é isso que a Escritura nos diz aqui. O batismo com o Espírito Santo é para todo aquele que crê, todo aquele que de fato se compromete com o Senhor, porque esse batismo é a capacitação para ser testemunha. Mas o que é interessante observar aqui é que, de certa forma, a despeito de Jesus falar sobre estas coisas, né, ainda havia no coração dos discípulos uma certa ansiedade. E eu acredito que essa ansiedade semelhante à das crianças que eu citei há pouco, né? Quando? Já está chegando? Que hora? E alguém pergunta, né, ou alguns dos seus discípulos, como o texto diz, né, perguntam com respeito à restauração de Israel. Seria nesse tempo em que Israel seria restaurado? Será nesse tempo? Ou seja, a despeito de Jesus falar há tanto tempo sobre o reino, havia ainda um foco, né, fechado ali, né, um pensamento, vamos dizer assim, obstinado de alguns discípulos com respeito a Israel. Me chama a atenção, irmãos, que essa pergunta do quando, ela de certa forma já havia sido feita antes, de outra maneira, mas na mesma direção. Lá em Mateus capítulo 24, né, quando eles perguntam a respeito de quando viria a consumação do teu reino, quais seriam os sinais, e Jesus ali nos traz o seu sermão apocalíptico, o seu sermão escatológico, falando a respeito dos sinais da sua vinda e também a manifestação do seu reino em meio a tudo isso. Mas aqui parece que houve um certo incômodo em Jesus. Houve ali alguma coisa que Jesus, vamos dizer assim, ele não engoliu bem, porque a resposta de Jesus, em um primeiro momento, ela é ríspida, né? Mas em um segundo momento, ela comunica graça, ela comunica propósito para esses discípulos que parece que não tinham entendido bem as coisas ainda. E assim também, muitas vezes, nós, né, não entendemos bem as coisas, mas o Senhor, Ele é extremamente paciente conosco. O que é importante falar sobre isso nesta noite, meus irmãos? Eu quero falar justamente sobre o que esse texto diz, ou seja, da competência do Pai sobre os tempos, sobre as épocas e a nossa responsabilidade, aquilo que concerne a nós, aquilo que diz respeito a nós.
Porque muitas vezes nós estamos preocupados com aquilo que não é da nossa competência, enquanto Deus tem outras coisas para nós, com as quais nós não nos preocupamos. Como eu disse há pouco, geralmente nesse período, pouco antes da virada do ano, nós começamos a fazer projetos para o ano seguinte. Nós começamos a pensar a respeito de coisas importantes para nós, para a nossa família, talvez de uma forma mais solidária, né, para a nossa sociedade. O ano que vem é ano de eleição, as pessoas começam a se preocupar, né, quem será o prefeito, né, quem serão os vereadores, será que as coisas vão melhorar? Será que vem alguém que vai fazer um bom trabalho? E essas coisas tomam o coração de todos. Mas a grande questão é, nós estamos realmente preocupados, antenados, voltados para aquilo que nos diz respeito, que a palavra que nos diz, ou nós, de alguma forma, queremos entrar na esfera de Deus, da competência de Deus. Por isso, em primeiro lugar, Jesus começa com essa resposta, né, um tanto quanto mais dura, versículo 7, não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade. Como eu disse, eu acredito que o que, de certa forma, mexeu um pouco com Jesus nesse momento, para que ele trouxesse uma resposta mais dura, foi essa questão de Israel. Por quê? Porque a mente dos judeus era voltada para Israel, a restauração de Israel. Eles parece que não haviam entendido ainda o que foi dito lá em Mateus capítulo 28, lá em Marcos capítulo 16, ide por todo o mundo, fazei discípulos, pregai o evangelho. E mais uma vez agora Jesus estava para falar isso, até os confins da terra. Eles estavam preocupados com Israel, eles estavam com uma mentalidade ainda de que o Messias veio para Israel, e que Israel, a nação, o povo, né, seria politicamente restaurada, talvez nos moldes dos dias de Davi, dos anos de ouro do reinado de Davi. Então, essa pergunta ainda frequente sobre Israel demonstra que o coração dos discípulos ainda não havia se expandido para o plano do Senhor Jesus, que era muito maior do que aquele Israel. Nós falamos nessa manhã que a igreja é o Israel do Senhor, mas não é mais esse Israel concentrado, esse Israel geopolítico, né? Que hoje, quem quiser visitar, né? Depois fala com o Manuel, não é assim? Então, faz um grupo, visita, conhece ali e vê ali muitas coisas interessantes. Mas o Israel do Senhor está aqui hoje, a nossa igreja. Então, os discípulos parece que ainda não tinham entendido isso. E, de fato, não, porque eles ainda estavam ali no ponto de partida, mas imaginando que esse era o ponto de chegada, Israel, a restauração de Israel. E o Senhor, então, responde de uma forma aparentemente dura até, não vos compete, não é de vocês. Em outras palavras, isso não está para vocês. Literalmente, isso não é vocês, ou isso não está para vocês, não é de vocês. Isso é de Deus, é do Pai. Nós temos que entender que algumas coisas não são da nossa competência. E muitas vezes os irmãos que de alguma forma querem prescrutar as coisas que pertencem ao Senhor, ou eles incorrem em algum tipo de soberba, ou eles acabam caindo em algum tipo de misticismo, que é justamente essa fé que não é arraigada na palavra. Se os irmãos vasculharem na história, e nós temos inúmeros casos, já no segundo século da história da igreja, isso aconteceu num movimento chamado montanismo, né? Algumas pessoas da igreja se juntaram a um homem chamado Montano, e eles ali imaginaram que Jesus estava para voltar. A igreja
já naquela época, já havia sido identificada como uma igreja fria, uma igreja que se tornou burocrática e que, por isso, eles precisavam restaurar alguns dons que não estavam mais sendo exercidos ali, e principalmente de profecia, e profetizaram que Jesus voltaria dali a algum tempo. E já se passaram 2000 anos e, de fato, Jesus ainda não voltou. E mais recentemente, eu não conheço todos os movimentos que marcam a volta de Jesus, mas eu me lembro muito bem, quando eu era criança, né, que Valnice Milhomens profetizou a volta de Jesus em 2007. E Jesus não voltou em 2007. Nós estamos em 2019, entrando em 2020. Então, ao longo da história, vários movimentos tentaram, de alguma forma, entrar nessa seara, nessa esfera que pertence a Deus, que Jesus está dizendo é de exclusiva autoridade. Olha que expressão interessante, meus irmãos, é da autoridade exclusiva de Deus. Pertence a Ele tão somente. A palavra do Senhor nos fala lá em Deuteronômio 29, 29, que as coisas não reveladas pertencem a Deus, as reveladas a nós e aos nossos filhos. Então, de fato, aquilo que nos foi falado na palavra de Deus é para nós, é para os nossos filhos, é para que nós comuniquemos às novas gerações. Mas existem coisas que, de fato, não foram reveladas. Elas pertencem exclusivamente a Deus. É da autoridade dEle. E por isso, meus irmãos, nós precisamos entender claramente que não cabe a nós prescrutar essas coisas. Muitos movimentos trazem consigo esse tipo de soberba, né, no seu DNA, de achar que aquilo que Deus não revelou na sua palavra pode ser revelado para algumas pessoas. E de uma forma bastante arrogante, né, num tipo de carteirada espiritual, essas pessoas esperam que nós confiemos ou acreditemos porque elas são mais santas ou qualquer coisa assim. Então, eu não tenho nenhuma dificuldade, eu não tenho nenhum constrangimento em falar que estas pessoas são falsos profetas. Nós não estamos na antiga aliança, nós não vamos apedrejá-las, como a antiga aliança dizia que deveria ser feito. Mas o tratamento com o falso profeta é aquele que Paulo declarou, é aquele que Pedro declarou, seja anátema, seja maldito, seja identificado, seja denunciado, seja desacreditado. É importante nós entendermos isso, meus irmãos. Algumas coisas pertencem exclusivamente a Deus. Aqui existem duas expressões que elas são muito próximas, mas elas não são sinônimos. O texto fala, não nos compete conhecer tempos e épocas, cronos e kairos. E aqui fica muito claro que nós não sabemos quando e nós não sabemos o que especificamente. O cronos tem muito a ver com esse aspecto temporal, de forma genérica, né? Quanto tempo ou o tempo que dura. E as épocas são as circunstâncias. De épocas em épocas, nós temos épocas, né? E quando nós olhamos para a história, nós podemos identificar estas épocas. Quem pode saber a época que está por vir? Né? Muitos estudos são feitos para, de alguma forma, tentar, né, prever algumas coisas que estão por vir. E talvez algumas coisas, em função da tecnologia, em função da sociedade, podem até ser previstas, não de forma sobrenatural, mas de uma forma sociológica. Mas aqui a palavra de Deus está falando dos tempos e das épocas que Deus mesmo preparou para si. Quando nós olhamos na história, algumas coisas são inimagináveis, até que elas aconteçam. Eu era criança ainda também nessa época, mas eu me lembro quando o muro de Berlim foi derrubado e também a União Soviética se abriu, né, do socialismo, através da Glasnost,
né, do Gorbachev e outras medidas mais, a perestroika, todos esses nomes que na época a gente tinha que estudar na escola, porque era muito recente, mas hoje ninguém se lembra disso, por quê? Porque quando você olha para a União Soviética, ali a Rússia, você não tem mais propriamente aquela imagem de 30 anos atrás. Quando alguém visita a Alemanha e você pode andar do lado oriental para o ocidental, apesar de algumas diferenças, você não tem mais ali uma separação como existia até 30 anos atrás. Então, é extraordinário você pensar que depois de 30 anos parece que essas coisas não fazem a menor diferença, mas há 30 anos atrás era algo inimaginável, como talvez hoje seja inimaginável pensar na Coreia do Norte liberta da sua ditadura socialista. Como talvez seja inimaginável você pensar em alguns países muçulmanos libertos da sua ditadura. Esse ano nós sentimos assim quase que se aproximar a libertação da nossa vizinha Venezuela, mas ainda não aconteceu. Mas são coisas que antes de acontecer parecem tão distantes, mas depois que elas passam, elas se tornam extraordinárias. Quantas nações se ergueram, quantas nações caíram e deram lugar para outras nações? Alguém poderia imaginar ou afirmar categoricamente, sem nenhum tipo de ufanismo, que o nosso país poderia se erguer sobre esse planeta como um dos mais poderosos, a exemplo de uma China, a exemplo dos Estados Unidos? Eu acho que não, mas isso é impossível? Não. Por quê? Porque se Deus o quiser fazer e tiver um propósito, Ele faz. Eu só estou usando isso aqui como exemplo para mostrar que estas coisas pertencem a Deus. E não adianta ninguém querer marcar a data para isso ou profetizar a respeito disso. Me cansa, principalmente quando a gente percebe uma política, vamos dizer assim, contaminada por esse tipo de religiosidade, onde profecias são feitas num púlpito para, de alguma forma, puxar ou chamar voto para algumas figuras que usam, né, o chamado voto, não de cabresto, mas de cajado, para se elegerem. E isso não pertence a nós. Saber a respeito de tempos ou épocas, seria nesse tempo que o nosso país iria se reerguer. Há quantos anos eu ouço esse tipo de coisa? Há muitos anos, meus irmãos. E a palavra de Deus diz, de uma forma muito singela, não é da conta de vocês. O Senhor Jesus pontua de forma muito singela, não interessa para vocês. Isso não é da sua conta. Mas como eu disse, a graça do Senhor, ela irrompe nesses momentos. Pode ter sido um momento um tanto quanto tenso, quando Jesus responde desta maneira, mas o versículo 8, que é um versículo mais conhecido, que é um versículo muito mais lembrado e, na maioria das vezes, comentado, mesmo a parte dos versículos ao seu redor, diz o seguinte: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Olha que contraste extraordinário da graça de Deus. Quando Jesus diz, não é da conta de vocês, é da autoridade do Pai, mas vocês vão receber poder. Perceba que ao Pai pertence a exousia, a autoridade, o domínio, mas Ele nos comunica pelo seu Espírito poder. Vocês vão receber poder. Apesar de vocês serem afoitos, apesar de vocês quererem xeretar aquilo que não é da sua conta, vocês têm parte nesse processo. O Senhor está nos incluindo nesse negócio. Ele está dizendo, vocês vão receber poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Fique claro, irmãos, que o poder, ele é derivado, ele é do alto. O Espírito Santo traz consigo para nós poder. Nós recebemos poder do alto. A habitação do Espírito em nós é dínamos, é poder, é algo que nos comunica força, habilidade. Mas não vem de nós. Não é do nosso próprio mérito. Esse poder é do Espírito. E em vários aspectos
o Espírito Santo é associado a poder, inclusive os dons são capacitações sobrenaturais, mas aqui Jesus está falando especificamente do testemunho, o poder do Espírito Santo para que eles fossem feitos suas testemunhas. Eu sei que esta palavra, ao longo da história, principalmente a partir do segundo século, ela passa a ser associada a alguém que morre, por causa da palavra de Deus. A palavra testemunha aqui é mártir, sereis minhas testemunhas. Mas é importante lembrar que antes dessa virada de esquina, como diria o reverendo Leandro Lima, do final do primeiro século, a palavra testemunho aqui significava simplesmente alguém que era chamado ao tribunal para testemunhar de um fato, do qual ele seria testemunho ocular. Ele relataria alguma coisa que ele viu, em algum processo. Então, ser testemunha de Jesus é exatamente aquilo que Pedro e João vão jogar na cara do Sinédrio quando eles dizem: tudo bem, curou o paralítico, tá, mas ensinar e falar em nome de Jesus, não. E o Sinédrio era autoridade sobre os judeus, mas a palavra de Pedro e João foi: julgai entre vós, se importa mais obedecer a homens ou a Deus. Note que aqui eles estão falando de Deus na pessoa de Jesus Cristo, que disse que eles seriam testemunhas. E aí eles completam: porque nós não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Nós não podemos deixar de sermos testemunhas. O poder do Espírito Santo é para que aquilo que nós vimos e ouvimos, é verdade, nós não somos testemunhas como os apóstolos foram, como os cristãos, os discípulos da primeira geração foram, porque eles caminharam com Jesus, eles ouviram Jesus, mas nós recebemos pela palavra de Deus esse testemunho que transformou as nossas vidas, que transformou a vida de pessoas ao nosso redor. Cada vez que nós ouvimos a palavra de alguém que diz: olha, foi assim que Jesus me encontrou, foi assim que Jesus me salvou, e nós percebemos que ali houve de fato uma transformação de vida, nós estamos aqui reafirmando algo que Jesus continua fazendo. Por isso eu disse, a responsabilidade, o propósito dos apóstolos de Atos, em Atos, é esse testemunho, é continuar fazendo pelo testemunho o que Jesus começou a fazer. Por isso nós temos que entender o poder, o que nos concerne, o que é nossa responsabilidade, é o testemunho de Cristo. Não é nada de tão estratosférico, nada de tão extraordinário no sentido do que algumas pessoas querem às vezes fazer, mas é simplesmente falar quem é Jesus, o que ele veio fazer, o que aconteceu com ele e onde ele está agora. Pega o sermão de Pedro, lá em Atos capítulo 2, e veja o que ele fala ali. Jesus Cristo Nazareno, vocês sabem quem é, vocês sabem o que ele fez, vocês sabem como ele foi crucificado, vocês sabem que ele ressuscitou. E agora vocês precisam se arrepender dos seus pecados, porque ele está à direita de Deus Pai. Resumidamente é isso. O testemunho de Cristo, o tempo todo em Atos, é mostrando quem ele é, o que ele fez, o que aconteceu com ele e onde ele está agora. E as pessoas, diante desta palavra, desse testemunho, elas devem ser inquiridas. Você crê em Jesus Cristo? Você se rende a Ele como Senhor e Salvador da sua vida? Porque não tem outro nome. Não existe outro nome pelo qual importa que nós sejamos salvos. Não foi dado outro nome debaixo do céu. Então, é o único nome pelo qual importa que nós sejamos salvos. Então, esse é o nosso testemunho. Num certo sentido, ele é simples, mas o texto diz aqui, ele é poderoso por causa da pessoa do Espírito Santo.
Agora, observe que eu não vou me deter, obviamente, nessa passagem aqui, bastante explorada, como eu disse há pouco, principalmente em congressos missionários, mas existe um expansionismo aqui, porque Jesus fala ser minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Aqui nós temos 4 marcos que Jesus estabelece, que quando nós estudamos o livro de Atos, nós percebemos que eles estão ali pontuados ao longo desse livro. Capítulo 2, Jerusalém, o Espírito é derramado em Pentecoste. Capítulo 8, não seguindo exatamente a ordem que Jesus estabeleceu aqui no versículo 8, e não me perguntem por quê, mas eu acho que isso também não muda em nada, né? Nesse caso, a ordem dos tratores não altera o viaduto, mas ao invés de falar da Judéia na sua expansão, nós, do capítulo 2, chegamos no capítulo 8 em Samaria. E ali em Samaria também o Espírito é derramado. Para que então no capítulo 10, na casa de Cornélio, nos limites ali da Judéia, também o Espírito seja derramado. Quando então finalmente, lá no capítulo 19, agora já não é mais Pedro, como foi no 2, no 8 e no 10, mas Paulo, com apenas 12 discípulos que conheciam alguma coisa a respeito de Jesus através de João Batista, mas nunca sequer tinham ouvido falar do Espírito Santo. E eles ali também recebem, né, o poder do Espírito sendo derramado através deles, marcando ali em Éfeso, vamos dizer assim, esse limiar dos confins da terra. A verdade, meus irmãos, é que Jesus está nos mostrando que nós somos testemunhas, né, até os confins da terra, dos lugares mais próximos aos lugares mais distantes. E eu já disse para vocês que, historicamente, isso está marcado aqui em Atos. Mas eu posso dizer que também, na nossa experiência, nós temos aqui pessoas para pregar em Jerusalém, ou seja, no seu círculo menor. Nós temos pessoas para pregar num círculo um pouco mais distante e outros ainda dentro do nosso território, quando outros chegarão a outras nações, a outros continentes. Eu acredito que isso também é aplicável para nós, para que nós saibamos que o testemunho de Cristo é aqui, acolá, é lá, é até onde o Senhor nos levar, não importa onde, não importa em que circunstância, não apenas para aqueles que são enviados pela nossa junta de missões, mas para todos nós. É isso que deveria nos ocupar o pensamento. Será que em 2020... eu serei testemunha de Jesus aqui em Jerusalém, chamada Rancharia? Será que o Senhor vai me levar, talvez, para uma outra cidade aqui mais próxima, ou talvez para um outro estado, ou ainda para um outro país? Será que isso, de certa forma, nos ocupa o pensamento, uma vez que o Espírito foi derramado sobre nós, e nós recebemos esse poder? Muitas vezes não, porque nós estamos preocupados com outras coisas, inclusive concernentes à igreja. Quando, na verdade, a nossa preocupação maior é essa, é que pelo poder do Espírito Santo, nós sejamos testemunhas de Cristo, onde o Senhor nos levar. Agora o Senhor nos diz também, conforme a sua palavra, que depois de dizer isso, ele foi então elevado às alturas, até que uma nuvem o encobrisse. E ali, parece que naquele momento ainda não tinha caído a ficha. A exemplo de como nós começamos esse texto, mais uma vez os discípulos ouviram, mas a ficha não tinha caído. E eles ficaram lá olhando para cima, até que anjos se colocaram ao lado deles. E é interessante isso, porque agora nós temos que perceber que existe sim um aspecto temporal aqui, né? Nós não temos a competência de saber a respeito de tempos ou épocas, mas nós podemos saber pelo menos até quando, porque os anjos nos falam isso.
Eles talvez naquele momento estavam atônitos com a subida de Jesus. Eu não sei se eles ficaram com torcicolo, olhando para o céu, até perder Jesus de vista, mas talvez ficariam se os anjos ali não surgissem e dissessem para eles: por que vocês estão olhando para cima, varões galileus? Este que vocês viram subir vai voltar da mesma maneira. Aqui nós recebemos uma promessa dos anjos. Os anjos têm essa participação especial na vida de Jesus desde a sua anunciação. Lembra que o anjo anunciou a Maria? Lembra que o anjo falou com José em sonho? Lembra que o anjo falou com Zacarias, pai de João Batista? Lembra que quando Jesus nasce, os anjos eles são manifestos ali, diante dos olhos dos pastores? Os anjos servem Jesus depois da tentação no deserto, e os anjos eles têm essa presença marcante. Mesmo lá no Getsêmani, Jesus foi assistido por anjos. Quando Jesus ressuscita, os anjos estão ali, eles falam inclusive com quem foi ali buscá-lo no túmulo. E agora, nesse último momento, os anjos se colocam ao lado dos discípulos para dizer: olhar para cima não adianta. Voltem para onde vocês, vão para onde Jesus falou. Façam o que ele disse, porque ele vai voltar da mesma maneira. E nós sabemos que isso ainda não se cumpriu. Então, em outras palavras, até quando? Até que Jesus volte. Até que Jesus volte, nós vamos pregar a palavra de Deus. Por isso também deve haver, sim, no nosso coração, um desejo ardente pela volta de Jesus. Eu não digo isso não porque nós estejamos cansados, mas é para este fim que nós pregamos o Evangelho. Nós não vamos adiantar a volta de Jesus, mas cada vez que nós pregamos o Evangelho, nós devemos fazê-lo com aquilo que está registrado lá no final de Apocalipse. Nós devemos pregar o Evangelho como quem diz: Maranata, vem, Senhor Jesus. A igreja deve declarar isso. Cada vez que você prega o Evangelho, você precisa se lembrar disso, que Jesus ele está voltando. E ainda que eu não saiba quando, eu não saiba daqui quanto tempo, mas eu devo fazer de forma consciente, como o próprio Senhor Jesus advertiu nas parábolas dos servos. Quando ele conta ali a respeito da sua volta, várias parábolas falam disso. A parábola dos talentos, a parábola ali do servo mau que passou a espancar enquanto o seu senhor não voltava, os outros conservos. Ou seja, ele sempre deixa muito claro que vai chegar um momento em que o Senhor voltará e vai pedir conta dos seus servos daquilo que eles fizeram. Por isso a minha consciência precisa estar cheia disso, encharcada de que o Senhor vai voltar. E nesse ínterim, eu tenho que pregar o Evangelho. É isso que eu estou fazendo aqui. Mas, infelizmente, meus irmãos, às vezes nós estamos preocupados com outras coisas. Coisas que podem até ser concernentes ao nosso pequeno reino. Ou coisas que são concernentes a nós mesmos apenas. Mas a pergunta é: nós estamos realmente atentos àquilo que nos compete, àquilo que o Senhor nos concedeu como poder através do seu Santo Espírito? Isso é algo que você tem em mente para 2020, e não só para 2020, como um desses projetos que a gente faz todo final de ano, sobre dieta, sobre academia, sobre estudo e sobre tantas outras coisas que a gente diz assim: não, ano que vem eu vou mudar estas coisas. E eu não digo que está errado fazer isso não, irmãos. Eu acho que a gente precisa procurar, sim, sempre melhorar os nossos hábitos. Mas eu quero dizer que mais importante do que qualquer uma dessas coisas, qualquer um desses projetos, nós temos que ter aquilo que o Senhor nos concedeu na sua palavra, aquilo que Ele nos revelou na sua palavra. As coisas que não são reveladas pertencem a Deus, aquelas reveladas pertencem a nós, aos nossos filhos. Nós temos uma dupla responsabilidade sobre isso. E aqui o Senhor diz: vocês serão minhas testemunhas.
Você é crente, você crê em Jesus Cristo, então certamente você foi batizado com o Espírito Santo. Sobre você houve poder que foi derramado. Para quê? Para testemunho de Cristo. Isso não é a responsabilidade só do pastor, do conselho, do evangelista ou de qualquer outra pessoa que o faça por ofício, mas isso é responsabilidade de todo crente. E nós precisamos aprender mais sobre isso e nos dedicar mais a isso. Porque muitas vezes nós estamos nessa nossa jornada como crianças, perguntando, já chegou? Já chegou? E preocupado com outras coisas, quando na verdade nós não estamos atentos para a nossa responsabilidade, para o poder que Deus nos concedeu através do seu Santo Espírito. Por isso, amados, que em nome de Jesus, em 2020, a igreja aqui tenha esta consciência diante do Senhor, uma consciência madura daquilo que o Senhor concedeu a vocês como poder para serem testemunhas, seja aqui, seja acolá, seja lá, seja onde for, mas seja para a glória do Senhor, seja anunciando que o Senhor voltará sim, Ele está às portas, não sabemos quando, mas nós sabemos até quando, que Ele sim voltará e que nós devemos pregar o seu Evangelho. Amém? Oremos. Bendito Deus, eterno Pai, nós assim cremos que de fato o Senhor voltará. Esta afirmação dos anjos, nós temos também em tantos outros lugares na Tua Palavra, e eu peço que isso encha o nosso coração de alegria, encha o nosso coração de esperança e renove as nossas forças, porque a despeito das nossas limitações, e elas são muitas, sejam as limitações naturais do nosso corpo, da nossa idade, do nosso físico, sejam limitações, ó Deus, de cunho espiritual mesmo. O pecado muitas vezes nos embaraça, mas eu peço que o Senhor nos desembarace de todo o pecado que tenazmente nos assedia. E eu peço que o Senhor nos permita e nos faça correr a carreira que nos está proposta, como diz o teu servo lá em Hebreus capítulo 12. Sim, meu Deus, abençoa a tua igreja, para que com o poder do Espírito Santo, ela testemunhe de Cristo em Rancharia, nos arredores de Rancharia, e onde quer que o Senhor leve os irmãos que aqui estão, que eles, ó Deus, sejam cheios do teu Espírito para isso. Ah, Senhor, eu peço, dissipa do nosso coração toda meninice, tudo aquilo que, às vezes, por mais que possa até ter relação com a Tua Palavra, mas que desvia o nosso foco. Sim, meu Deus, dá à Tua igreja a maturidade que a Tua Palavra tem para nós, para sermos responsáveis, para sermos comprometidos com o que nos concerne, e também, ó Deus, em adoração, honrar o nosso Deus, que não nos revelou todas as coisas, mas que tem autoridade sobre todas elas. Sim, meu Deus, faze-nos descansar no Senhor, naquilo que não nos compete, e faze-nos, ó Deus, diligentes naquilo que é a nossa responsabilidade. Eu te peço assim em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, irmãos.